dia, turminha do quinto ano. Tudo bom com vocês? Como vocês estão, meus amores? Estão se cuidando direitinho, né? Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, né? E pedir a Deus para que essa pandemia passe logo, para que possamos ficar juntinhos novamente. E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar sobre a reprodução sem fecundação. É a reprodução assexuada. Vocês viram que nas aulas anteriores eu falei bastante sobre a reprodução sexuada, não é isso? Que a reprodução da planta, ela acontece na flor, onde tem que ter os dois órgãos, não é isso? O masculino e o feminino. O masculino, que chamamos de androceu, e o feminino, que chamamos de gineceu. No masculino, encontramos ali pequenos grãos de pólen. Já no feminino, encontramos aí os óvulos, que através aí de várias formas, é isso que acontece a fecundação. Como uma delas, que é a polinização, que é o encontro em alguns agentes polinizadores, como pássaros, né, alguns insetos, vento e água, que aí ajudam a polinização. Também não podemos esquecer da germinação, que é através da semente plantada no solo, para que ela possa gerar aí uma plantinha. Hoje nós vamos conhecer a reprodução sem fecundação, que é a reprodução assexuada, que não precisa dos órgãos reprodutores masculino e feminino para haver a sua fecundação. Ela é bem simples. Vou mostrar para vocês agora um exemplo aqui. A reprodução assexuada, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, pegando um vegetal. Desse vegetal, tiramos uma parte, um pequeno galho da sua planta, certo? Então, pegamos aqui, ó, uma dessas partezinhas da planta, um pequeno galhozinho, e com esse galho, fazemos uma pequena muda, certo? Então, ó, a gente vai pegar da plantinha original um pequeno pedacinho, um pequeno galho, e fazemos uma mudinha desse galho. Claro que devemos ter todos os cuidados, para que assim ela possa crescer e se tornar outra plantinha, que podemos fazer esse mesmo processo. Aqui, ó, na imagem A, tiramos vários pedacinhos dessa planta, onde fizemos várias mudinhas, como vocês podem observar aqui, ó, na C. E aqui na letra D, ó, várias plantinhas semelhantes à planta-mãe, que chamamos de planta-mãe, que é a primeira plantinha onde vai ser retirado. Isso aí é chamado de reprodução assexuada. É quando tiramos dessa plantinha um pequeno pedaço e daí plantamos, fazemos pequenas mudas para que ela possa se reproduzir. No próximo exemplo, temos um exemplo de uma roseira. Nessa roseira aqui, ó, vocês podem observar, aqui aconteceu a reprodução assexuada. Pois da roseira, tiramos um pequeno galhinho e desse galho fizemos aqui uma mudinha. Esse galhozinho que fizemos a mudinha, ela vai se desenvolver e vai se tornar igualzinha à planta-mãe, que é a sua semelhança. Vai ficar iguais à mesma planta. É como não é igual à reprodução sexuada, que precisa, né, que algum inseto, algum agente, né, reprodutor, para que ela possa crescer, né, se reproduzir. Ela é totalmente diferente. Ela já é pegada de uma plantinha já grande, e daí tiramos um pequeno pedaço dessa plantinha para fazer mudinha, e ela vai se tornar semelhante à mãe. Outro tipo de reprodução assexuada é através de algumas raízes. Tem algumas plantas, como o inhame, como a batata, quando elas são tiradas, né, do seu habitat natural, elas podem se reproduzir novamente. Aqui temos um exemplo da batata doce. A batata doce, ela tem essa capacidade de se reproduzir sem nenhuma reprodução sexuada. Então ela pode aqui, ó, se ela estiver num ambiente úmido, então ela é capaz de se reproduzir sem precisar de nenhum agente reprodutor.
Outro também aqui, ó, tem algumas plantinhas que ela tem essas entradas aqui, ó, que é chamado de esporos. Essas entradas aqui são pequenas sementes. Às vezes com os ventos fortes, até essas sementezinhas caem, fazendo com que essa semente elas comecem a se reproduzir. Esse aqui, o que eu acabei de explicar para vocês, são formas de reprodução sem fecundação, que não precisa de nenhum agente, não precisa ter os dois órgãos reprodutores para poder, né, se reproduzir. Elas apenas, com algumas ações do homem, elas são capazes de acontecer essa reprodução. Lembra da primeira imagem, que foi da roseira? Não é isso? Então ali, muitas vezes, para fazer a reprodução de alguns vegetais, basta tirar um pedacinho do seu galho, um pedacinho da planta e fazer pequenas mudinhas. Elas vão se reproduzir normalmente. Elas vão se reproduzir. Agora, atenção, tem que ter todo o cuidado quando você for utilizar esse tipo de reprodução assexuada. Pois, quando você tira de uma maneira incorreta de uma planta para fazer outra mudinha, às vezes, se não teve nenhum cuidado, ela pode não se desenvolver e acabar morrendo. Então tem que ter todo o cuidado, ver se aquela plantinha ela é apropriada para fazer esse tipo de reprodução. Como vocês viram nas imagens, cada plantinha ela é capaz de reproduzir, fazer sua reprodução, assexuada e assexuada. Mas tem certas plantas, como vocês viram também, que elas elas não produzem nem flores, elas só apenas produzem folhas. Então, muitas vezes, quando esses tipos de vegetais que não produzem sua florzinha, elas fazem esse tipo de reprodução, a reprodução assexuada. Não só ela, vocês viram o caso da roseira, uma plantinha que dá flores. Então, tem todo o cuidado para tirar um pequeno galinho dessa planta e replantar novamente, fazendo outra plantinha, assim ela vai se tornar igualzinho à sua planta de origem, com todas as características da plantinha de origem. E aí isso aí chamado de reprodução assexuada. Lembrando também que não é só a batata que faz esse tipo de reprodução, o inhame também. Então, se você deixar o inhame num local onde é úmido, onde sempre tem umidade, ele vai se reproduzir. Certo? Então, meus amores, com a nossa aula de hoje sobre a reprodução sem fecundação, né, conhecida como a reprodução assexuada, vou deixar para vocês uma atividade, e essa atividade é no caderno de ciências. Então, vou deixar um linkzinho, vocês vão copiar essa atividade. Tá bom, meus amores? A nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.